E daí eu quero pedir licença para eles aqui, para a gente entrar nesse papo, que se fosse, viu, Ana e Azenha, se fosse com Lula, se fosse no governo federal, seria algo mais ou menos assim, ó, vocês devem lembrar disso aqui, ó. Opa! Lembra dessa capa aqui? Entrevista da Renata Lopretti com o probo Roberto Jefferson, dizendo que o PT dava mesada de 30 mil reais a parlamentares, sem levar prova nenhuma. Isso foi em 2005, que levou àquilo que a Folha cunhou como o escândalo do mensalão. O primeiro grande escândalo da era Lula, né? Pois é, hoje tem uma outra matéria, eu vou tirar aqui, que eu quero compartilhar uma outra chamada, eu quero aqui colocar com vocês, do que é a capa hoje do site. Eu acredito que seja do jornal também, eu confesso que não cheguei a ver no jornal. Mas está aqui, ó, que é isso aqui, ó. Tarcísio mais que dobra os valores de emendas voluntárias e privilegia aliados. Distribuição é vista também como moeda de troca em votações, supera 2 bi. Governo nega ela eleitoral e diz priorizar o diálogo. Gente, É o mensalão do Tarcísio, só que a Folha deu de um outro jeito. é exatamente isso, Azenha. O que tem nessa matéria é um escândalo gigantesco e que, diferentemente dos 30 mil reais que o Jefferson dizia, sem nunca ter provado, que através do delúbio, então, tesoureiro do PT à época, o PT pagava mensalmente aos parlamentares, se transformaram em 20 milhões para deputados estaduais, mas não é só isso. Essa verba foi distribuída também para deputados federais e senadores para fazer lobby no Congresso Nacional. Vou explicar um pouco como é que funciona, porque é muito interessante, porque é um misto de mensalão com emendas PIX, que gerou, em grande parte, o orçamento secreto. Então, ele pegou aquilo que a Folha criou, cunhou lá atrás do governo Lula, e modernizou com aquilo que o Bolsonaro, junto com o Arthur Lira, essa outra figura, criou no chamado orçamento secreto. O Tarcísio, ele reservou esse dinheiro 2024, 2,14 bi em emendas voluntárias. O que são emendas voluntárias? São recursos que são pagos aos deputados que chegam lá, eu quero colocar uma ambulância lá na minha... É o mesmo esquema que a gente estava explicando ontem aqui do Arthur Lira. Eu quero comprar uma ambulância lá para a minha cidade. Então eu vou lá, apresento essas emendas, e essa emenda, e o governo estadual destina esse valor. Só que é interessante, o Tarcísio, ele distribuiu, é tão descarado, gente, que ele distribuiu esses 2,14 bi, ele distribuiu para 89 parlamentares, né? Isso aqui são 20, a maioria de aliados. Os aliados ganharam os 11 milhões, né? Os 11 milhões não, os 20 milhões. Alguns do PT, foram 5 no total, ganharam metade disso, 5 milhões. Do PSOL ninguém ganhou, só para os aliados, né, que foram pagos esse valor, e esse valor é o dobro do que é pago nas chamadas emendas impositivas, que tem que ser distribuído obrigatoriamente aos 94 deputados da LESP igualmente. Então, vai 11 milhões para cada um. Ou seja, o Tarcísio distribuiu 20 milhões para os aliados. O governo diz, na matéria da Folha, aqui, ó, eu vou colocar, inclusive, a alegação do governo, ó. Em nota, o governo diz que as emendas são parte do
relacionamento com a Lesp. Não é compra, não é cooptação, viu? Não é mensalão, viu, Ana e Azenha? É parte do relacionamento com a Lesp. A Folha fala. E abre aspas. Especialmente com os deputados da base que apoiam os programas e projetos desenvolvidos pelo Executivo e conhecem em detalhes as demandas de regiões específicas. Todas as indicações devem seguir legislação e estar alinhadas ao portfólio de programas e projetos do Estado. Então, ele diz isso, e daí tem uma questão que eu acho que é interessante, né? O ano passado foram aqui, ó, deixa eu pegar o valor que ele destinou ano passado, foi 891, isso em valor corrigido, lógico, né? Mas 853 milhões, ou seja, mais que dobrou. Eu fiz a conta aqui, dá 125% de aumento. Para o ano eleitoral, é isso? Para o ano eleitoral, mais que dobrou. O Rodrigo Garcia, em 2022, ele fez a mesma manobra. Só que ele não teve esse descaramento do Tarcísio para tentar a reeleição ao governo do Estado. Ele destinou aí, no mesmas emendas voluntárias, 1,3 bilhão. E uma coisa interessante, essa conta foi paga, não sei se vocês lembram, em dezembro de 2023, o Tarcísio foi com toda a pompa lá na Bovespa, dar aquela martelada que selou a entrega da Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento do mundo, que operava em 375 municípios do estado, para uma empresa chamada Equatorial, Aninha, que não tinha experiência alguma com saneamento, com deságio, ou seja, o valor da ação foi vendida 44% abaixo do valor. Para ele fazer isso, ele teve que ter o aval da Assembleia Legislativa. Então, a conta ele acertou em 2024 com as emendas voluntárias. Além, lógico, da privatização da Sabesp, que foi uma entrega de um dos maiores patrimônios públicos, né? Eu lembro muito do que aconteceu, por exemplo, com o Banespa, né, que tinha aquele símbolo de São Paulo, que era o Banespa, inclusive ali na região onde o Azenha mora, né, que agora se transformou. Foi uma das primeiras grandes privatizações do Estado, e a Sabesp, acho que foi a maior e mais cruel de todas. Então, a conta foi para pagar a privatização da Sabesp e também para turbinar os prefeitos, candidatos a prefeito do Tarcísio. Inclusive, a própria matéria da Folha, lógico, num tom mais ameno, né, gente? Fala que quem controla esse caixinha aí é o Gilberto Kassab, né? O Gilberto Kassab que controla esse caixa, viu, Azenha? E daí aqui, ó, eles falam até aqui, ó, os partidos que mais elegeram prefeitos no estado em 2024, como PSD, PL do Bolsonaro e Republicanos do Bispo Edir Macedo, né? PSD do Kassab, PL do Bolsonaro e Republicanos do Edir Macedo, aparecem também entre os 5 primeiros no ranking de emendas voluntárias. Ou seja, o Tarcísio criou um grande esquema que une o mensalão, né, o autoproclamado mensalão criado pela Folha em 2005, com o orçamento secreto, as emendas PIX do Lira, obra do Lira, Ciro Nogueira e Jair Bolsonaro. Ele importou essa técnica para São Paulo, né? Montou esse grande balcão de negócios da Assembleia Legislativa e comprou os votos necessários para entregar a Sabesp e para eleger prefeitos em 2024. É o mensalão do Tarcísio, Azenha. Plínio, eu estou estranhando, porque, Ana, eu estou estranhando que não tem lá na Folha Tarcísio compra voto, porque lembra, no mensalão do PT, a PT está comprando voto no Congresso, dando 30 mil, o que acabou não se provando verdadeiro, né? O PT dava, sim, dinheiro de Caixa 2, que era ilegal, né? O PT financiou campanhas de partidos aliados com Caixa 2, mas não tinha. Agora, eles não falam, né? Tarcísio está comprando, não.
eles fazem a denúncia contra o Tarcísio, mas com outros termos. E aí eu queria ligar, Plínio, ao nosso assunto principal de hoje, que é o do Lira, né? Quer dizer, o Tarcísio está reproduzindo em São Paulo o esquema das emendas, que que influenciou profundamente, gente, quem está nos assistindo, as eleições. O resultado das eleições deste ano, 2022, 2024, eles não nos surpreenderam porque esse esquema das emendas do Lira em âmbito nacional e do Tarcísio, como está dizendo aqui o Plínio Teodoro, aqui em São Paulo. Então, influenciaram no quê? Reeleição em massa de prefeitos e reeleição em massa de parlamentares, em cima das emendas, das tais sequestro do orçamento. Plínio, o que você achou do Lira ter se reunido com o Lira, com o Lula, Alexandre Padilha, José Guimarães? Parece que ele empurrou a bomba para o colo do governo Lula. Não quero saber de vocês se viram aí, é isso? Exato, exato. Inclusive, ele dá uma sinalização, isso, numa declaração dele, viu, Ana e Azenha? Ele já mostra bem isso. Primeiro, ele fala aqui, ó, a tranquilidade de que a Câmara só agiu com base em acordos entre os poderes. Tudo, olha lá, tudo quer dizer, aquela manobra que ele tentou, colocando as emendas assinadas só pelos líderes partidários, ele fala assim, ó, tudo foi submetido à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Quem que é a Secretaria de Assuntos Jurídicos? É o corpo de advogados que atua no Palácio do Planalto. Então, exatamente, ele entregou a bomba lá. Ele fala aqui também, ó, pergunto, olha o descaramento, hein, Ana? Ó, pergunto, o que era mais importante nessas semanas? Debater emendas ou dar segurança jurídica aos cortes de gastos? Gente, ele fez a chantagem o tempo inteiro para não passar aquele pacote, que inclusive ainda segue sendo usado pelo mercado financeiro, né, pelo Campos Neto, pela incitação que foi feita aí, que queriam cortar os gastos da educação, da saúde. Ele estava jogando nesse time. Inclusive, ele queria empurrar isso para frente. Essa é a grande questão do Lira. Né? E depois, aqui, para finalizar, eu acho que é interessante, ele fala assim, ó, peticionaremos ao ministro relator. Ainda na manhã, o Flávio Dino, né? Ainda na manhã de amanhã, os esclarecimentos. O que é isso? Ele está jogando a bomba pro Flávio Dino, perguntando por que você está me impressionando se eu seguir as orientações do Eu estou cumprindo, né? Então, verdade. E ainda o Lira, nessa declaração, ele toda hora fica falando aquele dia que o presidente, que a gente teve aquele encontro antes do presidente Lula ir para o hospital, ele fica recuperando aquela reunião. Né? Eu acho o seguinte, o que tem que ser feito, pelo bem do país, a primeira coisa, o Dino tem que partir para cima. Essa investigação que está sendo aberta pela Polícia Federal para investigar essa tramóia, vamos dar o nome às coisas certinhas, essa tramóia, essa negociata conduzida pelo Lira em cima do orçamento secreto, isso tem que ser investigado a fundo. A gente aí a gente vai conseguir perceber, viu, Azen, que você estava falando, imagina um prefeito aqui do interior de São Paulo, né? Que nem uma das que turbinaram muito essas emendas no interior de São Paulo, né, essas emendas PIX, foi a Carla Zambelli, por exemplo. Né? Então, era a verba que vinha da Carla Zambelli e do Tarcísio Gomes de Freitas. Só que como é que chegava essa verba? Qual a negociata que foi feita? Qual o valor? Será que era 30 mil? Será que era os 30 mil do mensalão? Eu duvido muito. Porque, assim, você está distribuindo os deputados estaduais de São Paulo, aliados ao governo, né, os não aliados, querendo o pessoal, mão vazia. Né? Pegaram só os 11 milhões ali de emendas impositivas. Agora, os deputados estaduais de São Paulo, que tem lá nas suas bases, eles tiveram 11 milhões de emendas impositivas e mais esse bônus, digamos assim, mais esse mensalão ou anualão, ou não sei como é que a gente pode chamar isso, de 20 milhões. Então, se a gente for pegar, são 31 milhões, daí a gente divide por 12, são mais de 2 milhões de reais
por mês na mão de cada deputado estadual aliado ao governo para investir nas bases. Meu amigo, se isso não ganha uma eleição numa cidade igual Mojimirim, que tem 90 mil habitantes, não eleitores, habitantes, você elege, por exemplo, um vereador suplente aqui por 131 votos. Com 131 votos, teve gente sendo eleita vereador suplente. Então, essa é a grande questão. Existe toda uma estrutura que a extrema-direita criou com as emendas para tirar o poder dos governos executivos, principalmente do governo federal, do governo Lula esse ano, né, e transferir numa grande negociata em troca de apoio nas bases eleitorais. Você vai formar um nicho eleitoral para chegar em 2026 com uma gama de prefeitos aliados à direita gigantesca e sob chantagem do seu Arthur Lira, do seu Jair Bolsonaro e do seu Tarcísio Gomes de Freitas aqui em São Paulo. Olha só, o Edgar Pitino, ele arrumou um nome aqui que você não estava sabendo aí, ó. Tarcisalão. Tarcisalão, boa, Edgar. Mas é interessante a posição da Folha, né, Azenha? Aquilo que a gente estava falando. Gente, se eu for pegar 30 mil, que uma... Eu sou da época do jornalismo, que se uma pessoa proba, igual o Roberto Jefferson, vem e fala para mim que tem gente pagando 30 mil, eu falo assim, como é que você prova isso? Uma pessoa que inclusive está preso, não é que ele foi preso, ele continua preso, ele voltou em 2022 para a cadeia, depois de atirar em policial federal. Agora, assim, daí ganha manchete, né? Agora, um governador do estado, aliado ao projeto da Folha, está pagando 20 milhões para deputado estadual e mais gorjeta, deputado federal, a senador, e daí você coloca o outro lado na linha fina, você fala que aqui, ó, como foi chamada a matéria, né? Tarcísio mais que dobra valores de emendas voluntárias e privilegia aliados. É interessante quando a gente usa o jogo das palavras, né? As palavras têm muito, muito peso. Quando você coloca emendas voluntárias, dá uma conotação positiva, né? Olha, ele está sendo voluntário do dinheiro para a população. Você é jornalista como eu, Plínio. Você fez títulos, a Ana também. A gente faz um título e a gente faz um título chamativo. Esse é o chamado título eunuco, vamos dizer assim, da Folha. Né? O título eunuco, que não diz nada. O cara vê isso na banca de jornal, é voluntário, tem a palavra voluntário, então isso aí não interessa. É diferente da manchete que você trouxe, volta ela lá, não sei se você está aqui. É diferente da manchete. Não, em letras garrafais, né? Que aqui, ó, foi lá... Muito diferente. Fui resgatar lá de 2005, né? E olha aqui, né? Já está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Opa, olha lá, ó. Olha a foto, né? A semiótica da coisa. Sim, é isso. Meu ponto é esse. PT dava mesada de 30 mil a parlamentar de Jefferson, o cara que está em cana, né? E aí o Jefferson, assim, olha, como se ele tivesse... Tá? Essa é a manchete do mensalão do PT. Mensalão. Agora, o mensalão do Tarcísio é anunciado dessa maneira. Tarcísio mais que dobra valor de emendas voluntárias e privilegia aliados. É uma denúncia? Mas pegando leve com o Tarcísio. E eles não contam essas implicações que você contou, que as emendas podem ter sido dadas também para conseguir passar a privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa de São Paulo e que tiveram influência decisiva na reeleição de prefeitos que são a base futura do Tarcísio para tentar se eleger ou eleger o Bolsonaro, enfim, quem é que vem aí pela frente, né? É muito preocupante, né, Azenha? Porque eu penso muito assim, por exemplo, quem estava com essa verba na mão? Esses milhões na mão? Gil Diniz, por exemplo, é um deputado estadual, o chamado carteiro reaça. Quem que é o Gil Diniz, carteiro reaça? Ele é alinhado de primeira linha do clã Bolsonaro e um dos maiores financiadores
de fake news do Brasil. Como o próprio alcunha dele diz, ele era um carteiro. Então, ele não vem de uma família nobre, ele não vem de uma herança, ele não é herdeiro. Nem herdeiro político ele é, como é o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, né? Mas ele tem dinheiro hoje por qual motivo? Porque ele ganha verba de gabinete, ele ganha 20 milhões do Tarcísio, é isso. E isso financia toda essa máquina de mentira, toda essa máquina de deturpação, toda essa máquina de ódio, de violência. E outra, financia também, sabe o quê? Jornais como a Folha de São Paulo, como foi feito, por exemplo, com o Ricardo Nunes, que financiou, comprou matérias pagas na Folha de São Paulo, que depois teve que fazer uma manobra. Ele falou assim, não, isso aqui é um espaço publicitário, mas que divulgava as matérias benéficas ao senhor Ricardo Nunes, né, como se fosse jornalismo. Então é isso que a gente tem que colocar aqui, né, e mostrar. A gente conhece um pouco esses bastidores e sabe como é que a banda toca, né?